Na verdade, tem muitos fatores, inúmeros fatores que influenciam o sono, né? Eh, os principais fatores, né? Barulho, né? Barulho é um fator assim importante, né? Barulho e agitação, né? Eu lembro que eu fui prestar vestibular anos atrás, Nossa, faz tempo isso lá aí, em hein? Taubaté, né? Lá em Taubaté. Aí eu cheguei lá, eu tentava dormir, e embaixo lá do hotel tinha os alunos de Taubaté fazendo festa num bar, né? E eu não conseguia dormir. Aí eu pensava, nossa, mas eu tenho vestibular daqui a Não, e você é um pouco. chato, em vez de descer pra festa, não, ficava tentando dormir. Aí, barulho. Barulho é um. Ou seja, é muito difícil dormir com barulho, né? Barulho e agitação. Outro fator, luz, principalmente luz intensa. Imagine você querendo dormir e o seu filho brincando de lanterna com você, né? E colocando a lanterna nos seus olhos, né? Fica difícil dormir, né? É, outro fator importante, drogas, né? Substâncias, né? Drogas e os estimulantes cerebrais. Ah, Né? Então, tem diversas drogas, cafeína, por exemplo, as outras drogas, cigarro. Né? Então, eu já vi paciente que vinha para o médico reclamando, se queixando que não estava conseguindo dormir. Mas, na verdade, dava para entender bem. A pessoa em si não era fumante, mas o marido ou a esposa fumava do lado. Cigarro, fumaça de cigarro é um estimulante cerebral. Fica difícil dormir, né? Outro fator, e talvez seja um dos principais fatores, né, é o pensamento. Interessante que o pensamento, vários tipos de pensamento, o pensamento é uma, ao mesmo tempo, dependendo do pensamento, pode gerar calma e tranquilidade e induzir o paciente ao sono, mas dependendo do pensamento, a noite fica o inferno, né? E a pessoa fica extremamente em alerta. especialmente o estresse, né? Isso. Então, os principais pensamentos que deixam a pessoa em alerta são as preocupações. Contas a pagar, né? Agora no Covid, nossa, quando avaliava algum paciente, o paciente, quando fazia Doppler transcraniano, o paciente falava, doutor, não estou conseguindo dormir. Faz uma semana que eu não durmo. Eu fico preocupado com o que pode acontecer, estou sem emprego, estou preocupado, tenho contas a pagar, a minha loja está fechada, né? Dívida, né? Dívida, etc. Então, pensamento, preocupações. Né? Aí chega um momento que o fato de não conseguir dormir gera um pensamento de preocupação que impede a pessoa de dormir. Olha só que interessante. Já aconteceu comigo de precisar acordar 5 da manhã e eu estava com dificuldade de dormir, né? 2 da madrugada, com dificuldade de dormir. Aí eu ficava preocupado, eu percebi que eu ficava preocupado, nossa, mas de manhã eu tenho que sair cedo, tem paciente para ver, tem isso, tem aquilo, depois tem uma reunião, etc. E eu não estou conseguindo dormir. No dia seguinte o meu desempenho vai ser muito ruim. E eu ficava preocupado com o meu próprio desempenho, ou seja, a preocupação Meu dia vai de, ser um saco isso, amanhã, de né? não conseguir dormir e de ter as responsabilidades do dia seguinte, nossa, isso daqui é uma preocupação que faz com que a pessoa não consiga dormir. Né? Então, os principais fatores. Quer complementar, Léo? Muito interessante sua Não, abordagem. o Léo... Muito interessante o que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que tem duas situações, né? Vamos falar de coisas que atrapalham o sono, né? Uma coisa que atrapalha o sono, que é básica, é eu não ter oportunidade de tempo e local adequado para dormir. Então, tem essas pessoas. É fundamental não ter uma cama boa. Né? Isso não é nem a cama boa, é não ter tempo e local, local para deitar, pode ser o chão, um tempo tranquilo, que não vão me chamar, não vão me incomodar, que eu não tenho que fazer nada. Esse é o tempo e oportunidade de sono. Né?
O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da síndrome do sono insuficiente. Essa é a doença do sono mais prevalente na humanidade. As pessoas desconhecem, né? Conhecem, mas desconhecem, né? Engraçado. Síndrome do sono insuficiente é quando, por escolha, né, pelo meu estilo de vida, eu não tenho oportunidade de tempo e local para dormir. Então é quando eu tenho trabalho, estudo, um monte de criança para cuidar e me sobra 4 horas por noite para ir para a cama e dormir. Você pode até aproveitar, mas não é suficiente. Mas não é suficiente. Então chama síndrome do sono insuficiente. Essa doença aparece no livro dos transtornos do sono, ela aparece no capítulo de sonolência excessiva, hipersonias. Ela é uma das causas de sonolência excessiva. Porque o cara não consegue descansar. Então a maioria das pessoas que aparecem no consultório falando que está com sono, que está com problema de memória, que não está conseguindo se concentrar direito, o problema é que ele não tem oportunidade de tempo para dormir. Que é diferente, agora eu vou chegar, né, nas coisas que atrapalham o sono que o Chu estava falando, que é diferente da insônia. Então tem 2 coisas que atrapalham o sono. Uma, não ter oportunidade de dormir. E a segunda eu tenho tempo e local para dormir, eu tenho oportunidade de dormir. Mas tem algumas coisas que atrapalham o sono. E o principal, o Chu falou, é o pensamento. Então, tem vários estímulos que me atrapalham de relaxar. Nesse caso, o problema é o relaxamento. É o que você falou, relaxar para dormir, né? Coisas que me atrapalham de relaxar. Porque me atrapalhar de dormir só se eu não tiver tempo e local de oportunidade para dormir. Olha só, interessante. Mas me atrapalhar de relaxar para dormir, então pode ser o barulho, pode ser a dor, a doença, o refluxo, pode ser o frio, pode ser a pessoa que está do meu lado mexe muito, o pet na cama e principalmente, né, os pensamentos, que podem ser pensamentos bons. A gente não fica preocupado só com coisa ruim. Às vezes tem uma viagem que eu estou planejando, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Será que o passaporte está no lugar? E isso te mantém alerta. Mas o Chu falou a coisa mais importante de todas. Quando esses intrusos do sono, né, atrapalham a gente de relaxar para dormir por um período de tempo circunscrito, pequeno, né, circunstancial, eles tendem a ir embora sozinho, eu volto a relaxar e dormir. Mas, às vezes, o meu pensamento começa a se voltar muito, o meu foco de atenção começa a aumentar o meu pensamento relacionado ao dormir. E as consequências de dormir bem ou dormir mal. E aí eu já não tenho problema externo mais atrapalhando. O problema está em você. Está em mim. Eu criei a preocupação. Eu criei a preocupação de como vai ser amanhã. Eu já estou dormindo mal uma semana. E agora? Eu preciso controlar isso. Eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu preciso dormir é igual não pensa no amarelo. Todo mundo pensa no amarelo. Eu preciso dormir, eu preciso dormir. Vai dar errado. Quando você teme muito um desfecho, você aumenta o risco dele acontecer. Ou seja, técnicas de relaxamento, desviar esse pensamento é importante. Mas olha o problema. Olha o que acontece. O cara lá no podcast falou que é só relaxar para dormir. Então tá bom, deito na cama, preciso relaxar para dormir, vou relaxar para dormir. Não dá, eu não penso no amarelo. Você não relaxa. A pessoa não dorme. Olha só. Por que não funciona isso? Porque existe a intenção de dormir. Se existe intenção, existe algum esforço. Se existe esforço, existe estresse. Ninguém briga sem estresse. Se eu estou brigando para dormir, eu estou aumentando o estresse. Então, qual a solução para eu relaxar? Primeiro, aceita que você não está relaxado. Lembra que a gente falou de modus operandi para resolução de problemas? Primeiro, reconheça o problema, aceite o problema e conheça o problema. Então, eu estou muito alerta? Tá bom, então eu estou alerta. Eu já não estou dormindo. Já perdi. O que eu faço agora para me adaptar? Vou ficar aqui brigando na cama para dormir? Vou ficar aqui me treinando a ficar alerta nesse ambiente gostoso? Não, eu vou ficar alerta, fazendo coisa de gente alerta, aceitando a minha realidade. Na hora que o sono vier, eu vou para a cama. Só que isso não funciona fazer um dia ou 2. Isso funciona se eu construir um hábito. Então, eu vou penar 1 semana, 2 fazendo isso. Até que eu vou construir o hábito de ficar relaxado dormindo na cama e ficar acordado em outro lugar. Isso que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia crônica. Olha só, hein?
Tá? Então eu resumi em poucas palavras mais ou menos o que a gente faz. A gente treina a pessoa a parar de se atrapalhar a dormir. E a gente faz um recondicionamento do local e hora do sono com o estado de relaxamento e sono, levando a vigília para longe desse local. Essa é a principal técnica não farmacológica para tratamento de insônia crônica. É a mais eficaz. É como se você estivesse prescrevendo exercício para a pessoa. Então, olha que interessante. Se a gente for falar de higiene do sono, que é uma expressão super famosa, né, para falar em técnica não farmacológica, o tratamento de insônia sem remédio, higiene do sono é cuidar daquelas coisas que me atrapalham de relaxar, aquelas coisas mais concretas, né? A cafeína, a luminosidade, o videogame, né? O quarto bagunçado. Mas o que cuida do mais importante, que é o pensamento, é a terapia cognitivo-comportamental. Isso funciona mais. Tá? Então, a pessoa que está com insônia há 30, 40 anos, tanto faz se tomar um cafezinho ou não antes de dormir, não é isso que vai fazer diferença. É o sistema de pensamento que está mantendo essa insônia. Entendi. Aí tem que fazer a terapia cognitivo-comportamental, talvez seja a melhor saída para ela. Geralmente é. Então tem muito estudo comparando até terapia cognitivo-comportamental de insônia com Zolpidem, que é o Z, do sono, as drogas Z. E adivinhe, qual tratamento é mais eficaz a partir de uma semana de tratamento? A terapia. Na verdade, para insônia crônica de longa duração, não existe indicação de indutor de sono. É contraindicado. Olha só. Tá? Então vamos entender insônia aguda e insônia crônica. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos definir insônia, você vai falar da insônia aguda e crônica e depois a gente parte para a terapia, você vai falar um pouquinho mais da terapia, das drogas, etc. O que é insônia? Insônia, eu vou falar duas definições, a definição clínica e depois eu falo a definição que eu acho mais simples, mais fácil de entender, que é a fenomenológica. O que significa isso? Então, insônia é um sintoma noturno, que pode ser dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, despertar precoce, combinações entre esses. Em crianças pode ser resistência a ir para a cama, não querer ir para a cama na hora certa. Né? Então, insônia é um sintoma noturno com uma consequência diurna. Então, esse sintoma noturno tem que gerar um problema diurno. O problema diurno pode ser cansaço, fadiga, sonolência, irritabilidade, déficit de atenção, concentração, memória, ficar distraído, ter mais acidente, ficar desastrado, talvez até sonolência. Redução do desempenho no trabalho. Sim, tudo isso. Tá? Então, quando tem um sintoma noturno com consequência diurna, né? Um sintoma noturno desses que eu falei, com uma consequência diurna, e a consequência diurna pode ser simplesmente eu ficar preocupado com sono. Tá tudo bem, mas eu estou preocupado com o sono à noite. Eu vou dormir? Tá? Então, quando tem um sintoma noturno com uma consequência diurna, a gente tem insônia. Se dura um período de tempo restrito, né? Algumas classificações falam até 3 meses, né? Outras, como o CID-10, falam em 1 mês. Né? Mas se dura um período de tempo assim, de semanas ou poucos meses, a gente vai falar de insônia aguda. Insônia aguda ou circunstancial. Se dura mais de 3 meses, mais que 3 vezes por semana, insônia crônica, de longa duração. Assim como a gente tem dor aguda e dor crônica, que são sintomas parecidos, eu sinto a mesma coisa, mas os mecanismos que mantêm a dor crônica e a dor aguda, vocês tiveram um podcast aqui de dor, sim. Os mecanismos são diferentes, logo o tratamento vai ser diferente. Insônia é a mesma coisa. São sintomas iguais, mas o que está por trás da insônia aguda é uma coisa, o que está por trás da insônia crônica é outra, e os tratamentos são diversos, diferentes. Eu não posso pegar um indutor do sono que poderia dar na insônia aguda e tomar na insônia crônica para resolver o problema de longo prazo. Na medida em que o indutor do sono na insônia crônica aumenta a minha expectativa de melhorar da insônia, a minha expectativa de melhorar da insônia é pensar na insônia, e pensar na insônia aumenta a insônia. Ou seja, o indutor do sono pode até funcionar um pouquinho, mas não vai ser... A curto prazo, mas a longo prazo ele é um fator que vai perpetuar a insônia. Olha só. Muito interessante. Faz sentido? Dá para entender? Faz sentido. Sim, porque... isso faz sentido porque o sono,
né? Dormir é um comportamento gerado pelo cérebro, né? Isso significa que, para que esse comportamento aconteça, né, há necessidade de você mudar o seu comportamento. Se você não está conseguindo dormir, e o fato de não conseguir dormir é um comportamento, para você poder dormir, você vai ter que mudar o seu comportamento, né? Por isso que simplesmente induzir o sono não é a solução. Não é a solução. Através de um hipnótico, por exemplo, um benzodiazepínico, por exemplo. A longo prazo não é a solução. De repente, você pode até induzir o sono para tirar de uma urgência, né? Porém, de um problema agudo ou de uma, né? Mas, porém, a longo prazo, nós sabemos que é muito melhor você modificar o comportamento da pessoa. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental tem sido tão valorizada. Exatamente. Agora me fala uma coisa, qual é a prevalência? Quantas pessoas sofrem de insônia no Brasil, por exemplo? Não tem esse dado. Não tem esse dado. Não tem, é difícil, porque assim, no meu consultório, quando chega uma pessoa com uma queixa de insônia, o que é a insônia, então, no fenômeno insônia? Eu falei clinicamente. O que é fenômeno insônia? O fenômeno insônia não é uma deficiência no cérebro em produzir sono. Nós já conversamos aqui e vimos que a gente dorme. É um comportamento, né, automático, fisiológico. A gente dorme. O problema é que para a gente dormir é necessário relaxar. Quando eu digo relaxar, eu estou querendo falar também em reduzir o alerta. Meu alerta de vigília tem que mudar. Esse alerta passa a ser seletivo durante o sono, né? Não é um alerta geral. Então, o meu nível de alerta tem que reduzir para eu poder dormir. Por isso que a gente fala que tem que relaxar para poder dormir, né? Então, insônia não é uma deficiência em mecanismos que produzem sono. Ela é uma deficiência em mecanismos que reduzem o meu alerta naturalmente no final do dia. Em outras palavras, insônia não é falta de sono, é excesso de vigília no momento adequado. Ah, olha só. Né? Então, e esse excesso de alerta, ele é muito personalizado isso. Né? Para eu conversar com uma pessoa e concluir, você tem uma insônia crônica, junto com essa insônia crônica você tem isso que está atrapalhando, tem ansiedade, tem depressão, ou não tem ansiedade, não tem depressão, só tem insônia crônica mesmo. Ou tem insônia crônica, mas junto tem apneia, junto tem alteração do ritmo circadiano. Quer dizer, eu demoro 1, 2 horas no consultório com uma pessoa. Para a gente fazer um estudo e aprender a prevalência de uma doença na população, não dá para ficar 1, 2 horas com cada pessoa da população que a gente vai estudar. Então, são questionários, né? Então, é difícil a gente preencher os critérios de inclusão para falar em insônia crônica, descartando outras comorbidades, outras doenças que podem estar juntas, confundindo o cenário, né? E calcular essa prevalência. Então, assim, existem muitos estudos sobre prevalência de insônia na população, mas nenhum deles é muito fidedigno, a gente pode confiar muito que o diagnóstico foi preciso. Então, assim, no mundo, a prevalência de insônia crônica, dependendo da população estudada, vai de 10% a 40%, mais ou menos. Bem, range bem... Então, é uma variação muito grande que está relacionada à dificuldade técnica, né, científica para poder fazer esses critérios de inclusão. Você acha que com a modernidade essa prevalência está aumentando? Sim, eu acredito que sim. Por causa dos hábitos? Por causa do excesso de estímulos, a gente está se condicionando cada vez mais a ficar mais alerta e dividir mais o nosso alerta. Tudo nos deixa alerta hoje em dia. A gente está se treinando, a gente está se condicionando a ficar multitask, hiperalerta o tempo todo, até a noite. E o consumo, por exemplo, de drogas, né? Cada pessoa ela tem que dar um prêmio para se sentir bem para o cérebro. Então, tem gente que a droga vai desde o chocolate até as drogas sintéticas. Você acha que esse consumo, esse aumento de consumo para dar prazer para o cérebro, isso atrapalha o sono? Qual que é a sua opinião a respeito? Poxa, eu iria até além das drogas. Então, Marcelo, você está falando de um sistema que a gente tem lá no cérebro de gratificação e recompensa. Do prazer, exatamente. Né? O meu é chocolate. De gratificação e recompensa. Você já viu no almoço. Tem gente que é videogame.
Né? Tem gente que é rede social. Né? Então, esse sistema que é o que, na verdade, fez a raça humana prevalecer. Se a gente ficasse facilmente satisfeito, a gente não tinha conseguido dominar o planeta, pelo menos por esse curto período de tempo que a raça humana está dominando o planeta. Né? Se a gente ficasse rapidamente satisfeito. Então, a gente tem esse sistema que gera muito rápido a sensação de insatisfação, a sensação de quero mais, de compulsão. Né? Passa rápido, eu quero de novo, passa rápido, eu quero de novo. E quando a gente começa a ter tudo que passa pela cabeça, e é fácil, hoje em dia tudo é fácil, tudo é rápido, a gente está deixando esse sistema mais rebelde. De saciedade, mais inquieto. Né? Quero mais. Então quero mais sono. Mas você já está dormindo 7 horas, mas eu quero 8. Quero mais conforto. Não quero ouvir barulho. Comprei um abafador de ruído para dormir, porque ele neutraliza. Pronto. Aí eu boto o abafador de ruído e eu começo a testar ele. Mas será que tá bom mesmo? Será que eu não estou ouvindo nada? Pronto. Aí meu pensamento já não vai me deixar dormir. Fiz 50 anos. Eu quero ser forte como eu era com 25. Vou tomar testosterona. É uma forma de alimentar esse hábito. Essa saciedade, né? A esteira do hedonismo, né? Você correr atrás de algo que nunca vai chegar, que é a satisfação. Você vai chegar a ficar forte, vai ficar forte, mas depois vai querer outra coisa. E vai pagar por isso. Né? Depois de ficar forte, você vai querer o Iron Man. Depois do Iron Man, você vai querer a ultramaratona. Vou dar a volta ao mundo. Não, agora eu posso ir para a Lua. Né? Agora eu posso pegar um foguetinho e sair da... Quer dizer, isso acaba atrapalhando. Eu acho que atrapalha. Né? Deixa as pessoas hiperexcitadas. Se a gente for para uma esfera mais filosófica ainda, não sei se dá para... Nós estamos sendo filosóficos hoje, hein? Eu acho que aumenta o sofrimento da vida em geral, não só com sono. Sim, da população. Né? Chega um momento que os governantes querem dominar o mundo. Aí invade tal país. E viram... E nunca está satisfeito. O ser humano nunca está satisfeito com a simplicidade da vida.